Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Marcos dos Santos, aqui de Madrid, falando com vocês do meu canal Padre Marcos dos Santos. E nós vamos então aqui meditar sobre a Palavra de Deus esse dia 9 de novembro, dia da dedicação, da consagração da Basílica do Latrão de Roma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas dos cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje, queridos irmãos e irmãs que me acompanhem pelo canal, desde já eu convido você a dar o seu joinha e você também a divulgar, porque à medida que você vai assistindo e você vai dando o seu joinha e vai passando para frente, o YouTube vai entender que é alguma coisa que é útil e vai ajudar a disseminar. Hoje, então, a igreja festeja essa festa que tem um caráter, podemos dizer, eclesiológico. O que significa essa palavra? É uma festa que vem convidar a cada um de nós a entrarmos no mistério da Igreja de Deus, da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa? Primeiramente, nós podemos entender o contexto histórico para depois nós irmos para o Santo Evangelho. Então, a Igreja nascente, que nasce na Palestina, já nasce, historicamente dizendo, com os discípulos de nosso Senhor. Se a gente pega, por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, dá-se a entender que Jesus tinha em torno de 500 discípulos, e no círculo mais reduzido, 72, e no círculo mais reduzido ainda, os seus apóstolos, os seus enviados, e mais reduzindo ainda seus queridos Pedro, Tiago e João. Então, João, que o Evangelho diz que é o discípulo amado, mas Pedro, a quem Jesus deu o poder das chaves da igreja, o primado, ou seja, o pontificado, de ser o seu representante visível dentro da sua igreja. Pois bem, queridos irmãos, esta igreja é fundada por nosso Senhor, que nasce do seu lado aberto, que ela é expandida, nasce para o mundo, justamente no Pentecostes, pela descida, pela efusão do Espírito Santo. Desde o primeiro instante, já começou a ser perseguida. Nós podemos ver isso já em Atos dos Apóstolos, quando os judeus começaram a entabular uma perseguição encarniçada contra os discípulos do caminho, contra os discípulos de Jesus, também chamado de nazarenos. Essa perseguição vai ganhando proporções cada vez maiores, até chegar, enfim, a Roma, a capital do Império. E lá em meados da década de 60, portanto, em torno, ao redor do ano 64, nós temos o imperador Caio César Nero, e ele vai entabular uma grande perseguição a toda a igreja. Vai ser a primeira grande perseguição aos cristãos. Então, todos aqueles que se negavam a adorar os deuses, que se negavam a queimar incenso para os ídolos, que se negavam a adorar o imperador, eram mortos. E essas perseguições, elas vinham e iam de épocas em épocas. Elas eram periódicas, até a maior perseguição, que foi no século III com o imperador Diocleciano. Porém, já indo para o século IV, nós vamos ter a conversão do imperador romano Constantino. Então, Constantino tinha sua mãe cristã, Santa Helena, que depois foi para os lugares santos e
construiu igrejas onde Jesus passou, como a Igreja da Natividade em Belém, como, por exemplo, em Jerusalém, a Igreja do Santo Sepulcro. E Constantino, então, iria ter um grande combate, do qual estava em luta, em jogo, o trono de Roma. E ele fez uma aposta, ele fez podemos assim dizer, uma certa promessa, um desafio. Se o Deus da sua mãe, ou seja, o Deus cristão, Jesus Cristo, fosse o verdadeiro, que desse vitória a ele contra o seu adversário, ele se tornaria cristão. E diz que ele teve uma visão, né, com uma cruz no céu, escrito em hoc signo vices. Com este sinal tu vencerás. E mandou colocar uma cruz no escudo, nas armaduras dos soldados, e depois de uma batalha ferrenha, no qual ele era a minoria em questão numérica do seu exército, Constantino vence. E ele, no ano 313, ele dá o Edito de Milão, ele libera para a igreja o culto público. Então, a Eucaristia, o culto da igreja, que era feito no subterrâneo, nas catacumbas, era feito e realizado de forma clandestina, podia ter então a publicidade, podia ter então, nós podemos assim dizer, está aberto a todos, né? Não será alguma coisa escondida. E ele vai doa então para o Papa da época, se eu não me engano, Silvestre, Papa São Silvestre, ele doa um palácio em Roma. Do grego, eles davam o nome de Basílica. Basílica, que vem de Basileus. Basileus em grego significa rei. E esse palácio foi depois convertido como a primeira igreja em Roma, do qual o cabeça seria o bispo de Roma, ou seja, o Santo Padre, o Papa. Então, a festa de hoje, nós estamos lembrando a romanidade da igreja, a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, porque, vejam, em Roma tem 4 grandes basílicas. A Basílica de São Giovanni Laterano, São Giovanni do Latrão, do qual nós comemoramos hoje a sua consagração a Deus, né? Como as igrejas que são consagradas, por exemplo, pelo bispo. Nós temos a igreja Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, que é a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora no Ocidente. Nós temos a igreja São Pedro, lá na Praça São Pedro, onde o Papa dá a bênção do Ângelus, do qual estão os restos mortais do apóstolo São Pedro, e São Paulo fora dos muros, onde estão os restos mortais do apóstolo São Paulo. Então, 4 grandes basílicas, né? São Giovanni Laterano, São Giovanni Latão, Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, São Pietro, a Praça São Pedro, e São Paulo extramuros, ou seja, São Paulo fora dos muros. Então nós vamos entender, queridos irmãos, essa igreja, primeiramente, que a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja foi querida por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos ler no Evangelho, Mateus 16, vemos que Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Essa igreja fundada por nosso Senhor, essa igreja do qual de São Paulo, que ele é a cabeça e nós somos os membros. A igreja que é chamada na Bíblia da esposa de Jesus, a esposa virginal, porque guarda com integridade a doutrina do seu esposo, nosso Senhor. A igreja que tem os sacramentos, tem a Santíssima Eucaristia. A igreja que recebeu por tradição as Sagradas Escrituras. A Bíblia não veio, né, com imprimato, em português, com zíper, não. Teve todo um desenrolar histórico. Se você ir aí no meu canal, você vai ver eu explicando como se formou a Bíblia, digo, o Novo Testamento, o cânon do Novo, porque o Antigo Testamento, evidentemente, nós herdamos dos judeus, nós herdamos de Israel. Então, é necessário poder entender que não tem como separar Jesus da igreja. Não tem, é impossível. Então, historicamente dizendo, nós vamos ver quando tem a Reforma Protestante no século XVI, quando no ano 1517, Martinho Lutero fixa lá na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, ele vem dizer nessa revolução: Deus sim, Cristo sim, igreja não. E isso não pode acontecer. Depois nós vamos ter mais tarde, por exemplo, a Revolução Francesa de 1789, que vai dizer Deus sim, Cristo não, igreja não. E depois nós vamos ter uma terceira revolução mais radical, que até hoje vivemos as suas consequências, do ano de 1917, na Rússia, a Revolução Bolchevique,
que vai dizer Deus não, Cristo não, igreja não. E, infelizmente, principalmente nós, povo brasileiro, separamos muito igreja de Deus. Ah, não importa a placa da minha igreja, o importante é meu coração. Não, queridos irmãos, importa sim. Porque Deus salva por meio da sua igreja. Deus salva por meio do seu corpo místico. Daqueles que fazem parte da igreja visível, como daqueles que fazem parte da igreja invisível, como lembra o Papa Bento XVI, ainda como cardeal, uma locução, desde o justo Abel até o último eleito, que Deus ainda vai recolher no final dos tempos. Nós devemos ter orgulho. Essa igreja que tem as notas principais, que é una, porque um é um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um só Deus, em três pessoas realmente divinas. Então, a nossa igreja é uma só igreja, santa. Mas, padre, tantos pecados que nós vemos ao largo da história, entre os papas, entre os cardeais, os bispos, os padres, a igreja é santa porque Cristo é santíssimo, a cabeça da igreja é santíssima, a igreja tem os seus membros santos que estão no céu. A igreja é santa, porém com membros pecadores. A igreja é una, santa, católica, catolicoi, o catolicó significa universal, espalhada por todos os rincões do mundo. Já no século II, Santo Inácio de Antioquia, escrevendo para os seus discípulos, ele vem dar o nome da igreja, esse adjetivo. A igreja de Jesus é católica, é universal. Apostólica, porque, como lembra São Paulo em Efésios, tem seu fundamento, suas colunas nos apóstolos de Jesus. E, historicamente dizendo, a sucessão apostólica, como dá testemunho Santo Irineu de Lyon. A sucessão apostólica dos nossos bispos é a garantia justamente da veracidade da Santa Igreja, da sua credibilidade sobrenatural e histórica. A igreja, por fim, una, santa, católica, apostólica, e apesar de não estar no credo, podemos dizer assim, aqui, tomando uma liberdade até mesmo poética, ela é romana, porque ela tem na pessoa do Santo Padre o Papa, hoje, o Papa Francisco, mas numa cadeia sucessiva e ininterrupta. O Papa Francisco, do 166º Bispo de Roma, nós temos na figura dele, como dizia Santa Catarina de Sena, o doce Cristo sobre a terra. Queridos irmãos e irmãs, este evangelho, que coisa interessante, podemos tentar resumir em tão pouquíssimos minutos, que o evangelho de João é um evangelho distinto, é um evangelho teológico. Os três primeiros são chamados sinóticos, então Mateus, Marcos e Lucas, que vai colocar no fim do ministério de Jesus esta cena que eu agora há pouco li para vocês e que vai ser lida na liturgia das igrejas. Porém, João ele fala de 3 Páscoas, portanto, João ele vem dar um caráter para cada um de nós, uma informação, que aquilo que eles colocaram no fim do ministério de Jesus, São João coloca no começo. E aí nós podemos perceber os 3 anos que compôs o ministério de Jesus, dos seus 30 aos seus 30 anos, 33 e 33 anos e meio. Jesus vai, como é de costume na época da Páscoa, ao templo de Jerusalém, o Beit Hamdash, o lugar mais santo da terra, que que o rei Davi sonhou e que quem construiu foi seu filho Salomão, com a anuência, com a bênção de Deus, onde estava primeiramente a Arca da Aliança, e depois essa arca foi pedida, mas lá no templo, que era composto pelo átrio dos gentios, onde os pagãos entravam, depois o átrio das mulheres, onde as mulheres rezavam, depois o átrio dos homens, depois o átrio dos Kohenim, ou seja, dos sacerdotes, depois a parte mais santa, chamada Kodesh Kodashim, que era uma grande cortina de ouro. Quando Jesus morre, São Mateus vem dizer que rasga-se a cortina de alto a baixo, querendo dizer que todos nós agora, todos nós, temos acesso ao Pai pelo sacrifício, pelo sangue que Jesus derramou na cruz, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então Jesus, quando entra naquele templo, Jesus vê aquele comércio desvairado, porque vinham judeus de tudo que é canto do mundo, e eles traziam moedas do império, moedas que vinham com a figura do imperador, uma moeda pagã. E eles tinham que trocar, tinham que fazer o câmbio dessas moedas no templo para poder pegar as moedas judaicas próprias do templo. Evidentemente que nessa troca os comerciantes tiravam o seu lucro. E aí eles vendiam os animais para os sacrifícios, com certeza, animais com preço inflacionados, com preços exorbitantes.
E quando Jesus vê aquele comércio, Jesus se irrita profundamente. E nos diz, aí a gente vê a personalidade de Jesus. Jesus é zeloso pela causa do Pai. Jesus não é essa figurinha, essa personagem intolerante, hippie, que as pessoas imaginam paz e amor, bicho. Não, basta você ficar com Jesus dos evangelhos. Jesus ama profundamente os pecadores, mas Jesus não tolera, é profundamente intolerante com o erro doutrinário, com o erro moral e profundamente com o erro justamente de pessoas tidas por religiosas. E aí nosso Senhor, ele faz uma corda, e ele vai jogando as moedas no chão, ele vai levantando as mesas dos cambistas, faz uma verdadeira balbúrdia e vem dizer: não façam da casa do meu Pai um covil de ladrões. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus possa purificar a sua igreja. A igreja sempre necessita de purificação, a começar de nós sacerdotes, a começar dos bispos, a começar do Papa, a começar daqueles que têm o encargo das ovelhas, o encargo do pastoreio, cada qual no seu grau dentro da sagrada hierarquia, mas também a partir de vocês. Que nós possamos resplandecer a santidade da igreja, a santidade da Santa Igreja. Aqui eu fecho com um conto sobre o Padre Pio, uma coisa muito interessante sobre o Padre Pio. O Padre Pio estava sofrendo uma perseguição, sofreu uma perseguição tremenda por parte da hierarquia da igreja e da alta hierarquia, incompreensões. É interessante na vida dos santos que eles sempre sofrem essas incompreensões dentro da hierarquia. Aquilo que São José Maria Escrivá chamava de a contradição dos bons. E dizer assim, os seus seguidores, os seus amigos: Padre Pio, por que o senhor aguenta isso? Sai da igreja. E começavam a falar da igreja para ele. E certa vez, então, veio um inquisidor, veio um sacerdote responsável para fazer essa parte jurídica, essa parte, vamos dizer, entre aspas, policial com relação ao Padre Pio, que estava sob investigação. E essa pessoa disse assim para o Padre Pio: a igreja não precisa de você, Padre Pio. E o Padre Pio, olhando para esse sacerdote, esse inquisidor, disse para ele: é verdade, a igreja não precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. Sim, é eu e você, nós precisamos dela. Por quê? Porque ela é esposa de Jesus, porque ela é Jesus. Jesus, a igreja, é uma realidade única, corpo e cabeça, como diz Santo Agostinho, Christus totus. E porque a igreja é a nossa mãe, é a nossa mãe, a mãe igreja. São Cipriano de Cartago dizia com muita propriedade: ninguém pode dizer que tem a Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Que este Deus eterno, todo-poderoso, vos abençoe e vos guarde por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.